Muito bom dia, passando por aqui para deixar mais uma porção da palavra de Deus para o nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 17, a passagem do jovem rico que diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Aqui é a história de um rapaz que sentiu o desejo de seguir a Cristo, sentiu o impulso de uma chamada, e ele então pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para poder segui-lo. E Jesus dá uma lista de coisas que são triviais, que são necessárias para isso. Quando ele ouve essa lista, ele diz assim: isso aí eu já faço há muito tempo. Eu já faço isso aí tudo direitinho. Tudo que o Senhor disse. Aí Jesus olha para ele, e a Bíblia diz assim que, olhando para ele, o amou. Não foi uma resposta provocativa, confrontadora, só para confrontá-lo. Não, foi uma resposta de amor. A Bíblia diz que se Jesus olhou para ele e o amou, é porque Jesus estava levando a sério a sua pergunta. Não era ali um joke, não era uma piada, não era uma pegadinha. Era uma resposta de amor que Jesus estava dando para ele. Então Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Jesus não disse falta-te muitas coisas, falta-te uma coisa. Você já parou para pensar que algumas vezes a sua vida está prestes a mudar, sua vida está a um passo de uma mudança e falta só uma coisa? E às vezes nós não fazemos aquela coisa por causa do nosso orgulho, por causa da nossa dureza de coração, falta de visão. Às vezes não nos submetemos a uma circunstância, a uma coisa necessária para que desencadeie na nossa vida o processo de Deus. Jesus fala para ele: falta-te uma coisa. Quantas coisas na nossa vida poderiam mudar se nós tomássemos a decisão de uma coisa só? Às vezes você está tão preocupado com o futuro, com a mudança, para que rumo você vai, o que você vai fazer, preocupado com tantas coisas: não consigo isso, não consegui aquilo, estou tentando isso, tentando aquilo, quando na verdade, se você parasse para ouvir a Cristo, um minuto sequer, se você parasse para prestar atenção na palavra de Deus, você ia ouvir Jesus olhar para você com um olhar de amor e dizer: falta-te só uma coisa. Você corre atrás de tantas coisas e de repente a mudança que você precisa, falta uma coisa. Talvez a mudança que você precisa no seu relacionamento é porque falta uma coisa só. Talvez a mudança que você precisa na sua situação econômica é porque falta você fazer uma coisa. E você está aí ansioso, ansiosa, querendo fazer um monte de coisa. Jesus olhou para esse moço e falou: olha, tudo isso que você deseja pode ser possível, mas falta-te só uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A Bíblia diz no versículo 22, mas ele, contrariado com esta palavra, muitas vezes nós, por nossa natureza, nossos achismos, quando Deus nos pede algo, nós ficamos contrariados. E esse algo que Deus nos pede é a coisa que vai fazer a sua vida caminhar. Falta-te uma coisa. Não falta-te 10 coisas. Não faltam-te 3 coisas. Não faltam-te 2 coisas. Jesus disse: falta-te uma coisa só. Se você conseguir fazer isso, você vai desencadear a grande mudança na sua vida.
Mas ele ficou entristecido e contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tem aquele corinho que diz assim: quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Às vezes esse tudo é uma única coisa. Às vezes esse tudo é uma única coisa que você precisa deixar, nada mais que isso, apenas uma única coisa. E você precisa saber qual é essa coisa. Jesus disse para aquele jovem, olhou para ele com um olhar de amor e disse: falta-te apenas uma coisa. Que nessa manhã essa palavra encontre o seu coração e que você consiga dar esse passo de fé. Apenas um passo de fé, apenas uma decisão que você tome, você pode mudar a sua vida toda e desencadear o mover de Deus na sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.